Nós vamos falar agora de Clube do Chocolate. É uma ideia inovadora que aconteceu na Rondônia Rural Show. A Rondônia Rural Show já aconteceu, a gente já começa a pensar em 2026, mas essa ideia ela surgiu lá nas startups, né, naquela área de tecnologias lá, o Clube do Chocolate. Para isso, eu estou recebendo aqui o Tiago Henrique, aqui no Pod Rondônia, para a gente falar sobre essa ideia, né? Como é que surgiu essa ideia, né, Tiago? Uma ideia inovadora que deu certo. É isso aí. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É isso aí. Nós viemos com a ideia aí do Clube do Chocolate de Rondônia, justamente para isso, para trazer uma ideia inovadora e levar, né, o chocolate de Rondônia para o Brasil, porque muita gente pensa que chocolate bom é chocolate produzido na Suécia, na Suíça, são os chocolates que são famosos, né, mas o Brasil, ele produz um dos melhores chocolates aí do Brasil, é premiado, e o nosso objetivo é levar a cultura do chocolate rondoniense para todo o país. Essa ideia, né, o Clube do Chocolate. Como é que surgiu a ideia? Você já citou que a ideia é mostrar o chocolate de Rondônia, e a gente tem falado muito do café de Rondônia, né, da cultura, das outras culturas do estado, mas como é que encaixou, como é que surgiu a ideia de vamos pensar na ideia do chocolate? Então, na verdade, a maratona que a gente estava, né, de inovação, ela fez 4 propostas de problemas tanto na agricultura quanto na produção agrícola geral do estado. E aí, qual que era a proposta? Nós pegarmos desses 4 problemas e apresentarmos uma solução. E assim, na nossa equipe a gente tem um pessoal que conhecia uma galera do cacau, e os meninos trabalham em parte na pesquisa do cacau, né? E aí a ideia foi a gente pegar o cacau para resolver o problema. Por quê? Hoje o estado de Rondônia, ele é o 4º maior produtor de cacau do Brasil. E a nossa amêndoa, ela é premiadíssima, ela é de excelente qualidade e uma amêndoa ímpar. E aí, qual que era a nossa ideia? Pegar, e justamente, quem compra essas amêndoas são as grandes produtoras lá de fora, que produzem cacau de chocolate de qualidade. Então, assim, nós temos no estado os próprios empreendedores que fazem o seu chocolate. Então, assim, a ideia que eles proporam pra gente foi transformar o cacau de commodity para chocolate, né? Que commodity, para quem não sabe, é a venda do próprio grão. E aí a gente começou, o pessoal do IEBT, né? Então, inclusive, muito obrigado a eles pelo treinamento, eles foram nos capacitando. E aí a gente foi desenvolvendo a ideia, né? A gente fez toda uma pesquisa de mercado também, já fez toda uma pesquisa com os próprios consumidores e com os produtores. E aí surgiu a ideia de criar um clube que você vai lá e assina e recebe chocolate na sua casa por uma mensalidade aí fixa por mês, né? Com algumas categorias, e conforme avança essa categoria, você tem uma melhora tanto na quantidade, né? E quanto na experiência, porque a ideia não é só vender, entregar o chocolate, mas também apresentar o chocolate rondoniense para a população, tanto de Rondônia quanto do país e quanto mundial, se nós conseguimos alcançar, e é o projeto. Tiago, você fala dessa possibilidade de se vender esse chocolate para quem mora no estado ou em qualquer lugar do Brasil, mas essa produção, ela vai ser feita de que forma? Então, na verdade, o nosso intuito é que o produtor ele seja o maior beneficiado. Então, assim... Ele já produz, né? Isso, exatamente. Então, a princípio, nós queremos pegar direto do produtor essa produção. Então, assim, a ideia, a início, é encontrar uma melhor forma, né? Porque a gente sabe também de algumas dificuldades que tem, quanto mão de obra, né? E aí, tudo isso estava dentro do projeto, né? Nós apresentarmos alternativas de como vai resolver esse problema. E aí, a gente entrou em contato com o Senar, entrou em contato com o Sebrae para trazer alternativas, né? E a ideia é nós termos um contrato com o produtor para nos entregar esse chocolate. E é até algo que está em desenvolvimento, né? E a gente tá batendo nisso aí para ver como que vai ser a melhor forma da gente estar coletando isso. Mas é justamente isso. A gente quer assegurar para o produtor que ele não venda a amêndoa dele como commodity, e sim que ele produza o chocolate e venda, que para ele é muito mais lucrativo. Segundo as nossas pesquisas, o produtor ele chega a ganhar 4, 5 vezes mais só de beneficiar a amêndoa. Então, assim, para o produtor e para o estado de Rondônia, pensando aí economicamente, é um boom enorme, né? Então, ele não ia precisar vender para fora, sendo que ele tem condições de trabalhar essa amêndoa aqui no estado. E a ideia também é, dentro da nossa plataforma, que vai ser um site, ter lá também a parte de marketplace, que aí o próprio produtor ele pode vender. Eu quero te vender essa quantidade, mas assim, eu quero vender também para os consumidores em geral. Então assim, a ideia é
tanto a gente trabalhar com a parte do associado, né? Você vai lá e assina um plano, quanto se você quiser comprar, experimentar um chocolate diferente e escolher, você vai ter essa alternativa também. A ideia foi colocada e premiada agora na Rondônia Rural Show, mas ela já começa, ela parou ali, tem um prazo, ela continuou, acabou a Rural Show, a ideia, o projeto continua se desenvolvendo. Então, não, a ideia ela vai continuar se desenvolvendo. Nós temos uma equipe fantástica, composta aí pelos nossos colegas acadêmicos, né? O Afonso, o Matheus, o João Vitor, o Vinícius, a Ana Beatriz e a Lourdes. E São também por mim. todos acadêmicos Todos de Rolim de acadêmicos. Moura. E assim, nós somos multidisciplinar, que são 2 de agronomia, 2 de veterinária e 3 de florestal. E são todos componentes de empresas juniores, então já são empresários aí natos, né? Então assim, a ideia é continuar. Nós já temos reuniões semanais, toda semana a gente faz uma reunião de alinhamento e cada um ele vai ficar responsável por fazer alguma coisa. Como assim? O problema é que a gente... Na verdade, o problema não, né? Nós estamos atrás de soluções. Então, assim, nós já estamos em contato com o Sebrae para eles nos fornecerem uma forma de incubação. O que seria essa incubação? Eles vão nos auxiliar nas tomadas de decisões, né? Porque a gente sabe que hoje a maior dificuldade das empresas é começar sem um planejamento. E a nossa ideia é nos planejar primeiro para depois lançar. Entendeu? Por isso que eu acredito que a gente vai bem devagar, a passos mais lentos e brandos, para não começar de uma vez e depois não conseguir dar uma continuidade. E o nosso objetivo realmente é transformar a ideia do chocolate bom ser só o chocolate lá de fora. Pelo contrário. E até conversando com os produtores, a nossa ideia é lançar cartilhas ensinando a consumir, porque assim, às vezes a gente imagina que o chocolate você consome ele de qualquer forma. Inclusive, eu tive uma experiência muito boa com um dos produtores, que é o seu, não vou lembrar, seu Marcelo da Tiengo. Ele me guiou sensorialmente, cara, que eu tive notas do chocolate que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Então, assim, eu me arremetia lá quando eu era criança, que eu ia pro sítio, pra casa dos meus avós, e eu abria o guarda-roupa da minha avó, menina arteira, sabe como é que é? E aí eu abria ali e sentia aquele cheiro, sabe, de madeira. E aí, assim, o que eu achei interessante é essas notas sensoriais que eles vão guiando. E o nosso objetivo não é só, como eu já falei anteriormente, não é só ter assim, vender o chocolate, não, é vender a experiência, né? Então, assim, às vezes a ideia, lógico que agora no início vai ser mais o chocolate, mas, por exemplo, o próprio Marcelo falou o seguinte pra mim: Thiago, às vezes eu sento no sofá da minha sala, eu abro um vinho, eu como chocolate e consigo melhorar as notas dele com um bom vinho. Então, assim, não é só... Você tá vendo que não é só comer o chocolate, tem toda uma experiência? Ele me fez, por exemplo, ele mandou eu pegar um pedaço do chocolate, aí falou assim, ó, você não vai mastigar ele. Você vai pegar ele e vai... com a língua, você vai passar ele no céu da sua boca. Rapaz, aquilo pra mim, assim, foi um novo... meio de consumir chocolate. E realmente é muito bom e é uma qualidade extrema de Rondônia. Não perde nada para chocolates que vêm lá de fora. Entendeu? Só que aí o maior problema que eles encontram hoje é justamente isso que o nosso clube quer sanar, que é a logística. Porque o maior problema, o senhor sabe, todo rondoniense sabe, que a logística, tanto para vir de fora do estado e até mesmo dentro do próprio estado, é muito problemática. E assim, hoje nós já estamos em contato com alguns parceiros para a gente ver como é que a gente melhora isso. Porque o chocolate, ele é muito sensível, né? O chocolate de verdade, ele não aguenta nem temperatura ambiente, que ele já começa a derreter. E eles trabalham, o chocolate deles é totalmente orgânico, tem a linha sem açúcar, que é pra galera que é mais voltada para o público fitness e tal, que é muito bom, assim, Esperem e assinem o Clube do Chocolate, que vocês não vão se arrepender. Legal, bacana mesmo a ideia, né? Você falou da experiência, da conversa que você teve com o produtor, o Marcelo. Houve conversas com outros produtores? Sim, nós conversamos essa troca de experiência? Sim, nós conversamos com vários produtores. Inclusive com um produtor, eu não vou lembrar o nome dele agora, porque a gente conversou com muitos, né? Mas assim, ele inclusive... Tudo isso durante a feira? Durante a feira. Foi literalmente uma imersão, porque nós tivemos contato com o produtor, nós tivemos contato com futuros clientes, e depois disso eu tive um feedback muito bom, que foi o próprio pessoal que eu entrevistei, assim, até familiares, até colegas de serviço da minha mãe, por exemplo, que eu mandei um questionário para eles responderem, falando com a minha mãe assim, ó, fala pro seu filho para ele colocar o clube, porque a gente quer conhecer, a gente quer ir lá e consumir o chocolate, entendeu? Então, assim, eu tive uma outra experiência com outro produtor, que a ideia dele, inclusive, é fazer uma rota turística do chocolate em Rondônia, entendeu? Por quê? Porque, assim, não tem como a gente desenvolver uma identidade
de chocolate no estado de Rondônia sem também pensar nesse lado turístico, sem conhecer realmente como é que funciona. E esse é o objetivo. E é igual eu falei, existe, nessas conversas, a gente passa a entender até um pouco melhor de como é que é o chocolate. Ele falou pra mim assim, ó, Thiago, se você comer o meu produto, esse segundo produtor, que eu não vou lembrar o nome dele, ele falou pra mim assim, Thiago, se você pegar o meu chocolate e consumir essa semana, se você consumir ele o mesmo da semana que vem, você não vai sentir as mesmas notas, porque a própria fermentação, ela é diferente de uma semana para outra. O clima, inclusive o seu Marcelo, ele contou uma experiência inusitada, que ele foi visitar uma fábrica e tinha placas que era proibido você, desculpe a palavra, mas peidar nos locais onde era a produção de chocolate. Por quê? De tão sensível que é, que ele pode absorver essas notas. Olha para você ver como é que é a visão de alguém que realmente tem, assim, uma mente empreendedora. E aí ele até citou em outros produtos, né, que a ideia inicial é focar no chocolate, mas não parar no chocolate, e sim difundir toda a produção oriunda do cacau em Rondônia. Em relação ao apoio do Sebrae, você falou que houve já esse contato lá na imersão, durante a Rondônia, da conversa com o Sebrae, que vai dar aquele suporte e tudo mais. Como é que é esse apoio? O que eles oferecem de apoio que pode, de alguma forma, alavancar a ideia? A princípio, nós somos em contato com um rapaz, eu vou até olhar o nome dele e eu falo já, que ele vai nos dar uma mentoria. Como é que funciona essa mentoria? Ele vai nos acompanhar na montagem, por exemplo, do plano de negócio, depois do modelo de negócio e nas demais etapas que a gente vai passando para finalmente colocar e subir o site. Deixa eu só pesquisar o nome dele aqui para dar o crédito para ele. Que ele vai nos dar essa força aí. Então é importante a gente dar o crédito para quem... Ó, o nome dele é o Maicon Gavino. Ele trabalha nessa parte, né, de fazer, de dar incubação para a galera que está começando. E assim, tem sido um apoio muito bom. E a gente até tem uma visita com eles para conversar melhor, entender, porque assim, é o que a gente sempre fala, o problema de empreender é que às vezes a pessoa ela começa tipo, de forma sem saber quais os caminhos e o que eu achei muito interessante e que é até um agradecimento também à SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, que propôs junto com o IEBT e organizaram essa semana, que é mudar esse cenário em Rondônia e ajudar o desenvolvimento tanto de pequenas empresas, tanto de startups, né? E eu achei muito bacana, eu gostei muito e eu espero que a gente consiga mudar essa visão do estado de Rondônia quanto ao empreendedorismo. Você falou o IBT? IEBT. O que é o IEBT? Ele é um instituto que ele organiza essas imersões tecnológicas, né? Então eles rodam em vários lugares do país e trabalham, e fazem esse trabalho de incentivar a criação de startups, né? Porque startups são empresas que trabalham mais na área de tecnologia, né? De inovação, né? E aí até ficam dizer que muitas vezes a inovação ela não está só na tecnologia, né? Tanto que se você prestar atenção bem, a gente não focou tanto em tecnologia. Nós focamos no básico, que é um site bem estruturado, bem bacana, que entregue o melhor para o produtor, mas a inovação da nossa ideia é transformar realmente a commodity do chocolate, de cacau em chocolate. E matéria-prima, pelo que vocês analisaram, a gente sabe que tem muito café, muito robusto aí no estado, é um dos que mais produzem café. Sobre essa matéria-prima, no caso o cacau, pelo que vocês acompanharam, pesquisaram nessa semana de imersão na Rural, nós temos matéria-prima suficiente aí para garantir essa produção futura? Olha, seu Antônio, Tony, perdão. Nós temos sim, sabe por quê? Porque, ó, igual eu falei, nós somos o quarto, eu não vou ter agora a quantidade certa em toneladas que produzimos, mas nós somos o quarto maior produtor. E nós exportamos para fora, para Burj Khalifa, se eu não me engano, não vou lembrar o nome agora, mas assim, é uma produtora muito grande que compra 90% da produção. Então assim, com esses 10% a gente já viu uma galera que consegue fazer uma transformação. Se você vê a inúmera quantidade de produtos de chocolate que tinha na feira, lá nos pavilhões, cara, você ficava absurdo. Então assim, se eu acredito e temos plena convicção de que o Estado ele tem potencial para tanto consumir e produzir toda a amêndoa que é vendida em commodity, transformar ela em chocolate. Só que o problema que a gente tem encontrado e que a gente tá buscando soluções para levar para o produtor, que a ideia é justamente essa, ajudar o produtor, juntamente do Senar, preparar a mão de obra. Porque o que
e capacitar a mão de obra, porque uma das maiores reclamações e dores que nós encontramos durante a feira, juntamente com essa parte de logística, é justamente mão de obra. Nós sabemos aí que o nosso estado é bem escasso em mão de obra, felizmente, né? Mão de obra capacitada, a galera que sabe fazer mesmo. E aí eles falaram que às vezes eles né, na classificação, porque também não é qualquer semente, não é qualquer amêndoa que passa, né? Porque semente e amêndoa tem uma diferença, né? A amêndoa ela é depois da fermentação, não é qualquer amêndoa que chega para eles que pode ser produzido esse chocolate. Então, assim, a maior dificuldade que eles têm também, juntamente com a logística, é a mão de obra, que não tem uma mão de obra especializada. Então, assim, o problema não é a matéria-prima hoje. O problema é logística e mão de obra, que eles têm dificuldade, inclusive, para a coleta lá no sítio. Porque, assim, você não pode, lá diretamente com o produtor, ele não pode nem bater o facão na casca, porque já começa ali o processo de fermentação e já altera a qualidade da amêndoa futura. Sabor, posteriormente. O sabor, exatamente. Tudo isso é problema, né? E, assim, e até para você ter uma noção, o próprio seu Marcelo, ele falou que, assim, eles têm... Eu não vou lembrar o nome da madeira. Eles têm umas árvores plantadas no meio do cacau, e eu achei muito interessante que essa própria madeira, ela também dá um sabor diferenciado é um plantio consociado. Exatamente, ali. Isso. Outra coisa, levando em consideração, por exemplo, como é que você avalia, você como estudante da Universidade Federal de Rondônia, a gente observa aqui, olhando a universidade, a Unir, ela ganhou com vocês o primeiro lugar, ganhou também o segundo lugar e o quinto lugar, ou seja, os 5 melhores, são 5 prêmios, vocês faturaram 3. Exatamente. Né? Como é que você avalia, como estudante, essa juventude chegando aí com muitas ideias? Olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu fiquei surpreso, porque assim, eu tranquei meu curso durante 4 anos e voltei no ano passado. Eu fiquei surpreso com a mentalidade dos estudantes de hoje. Apesar de ter reduzido o número de estudantes, né, porque a Unir ela tem um pequeno problema no ingresso, mas assim... Cara, a visão do estudante hoje, dentro da universidade, principalmente a galera que está inserida na universidade pública, ela é uma visão diferente. Por quê? Porque nós, da universidade pública, nós temos o privilégio de ter os melhores professores do estado. Só que nós temos alguns problemas quanto a investimento. Né? E esses alunos eles têm encontrado formas de burlar isso, de encontrar, ao invés de encontrar problema nisso, encontrar solução, que é o que eu falei anteriormente do movimento Empresa Júnior, que essas 3 equipes que ganharam, eles são alunos participantes do movimento Empresa Júnior. E assim, inclusive um abraço para os meninos lá de Porto Velho, que são da engenharia elétrica, que ficaram em segundo lugar, engenharia elétrica e engenharia civil, cara, que é uma galera fora da casinha, é uma galera que dentro da própria universidade eles já têm uma startup já deles, né, que já não é vinculado à universidade, mas que assim, para você ver a visão diferente que tem esses alunos. Então, assim, isso aí é só fruto de algo que eles já vem construindo durante que a própria universidade ela vem construindo junto com os alunos, porque a gente também teve muito incentivo da universidade para participar. Então, assim, é o que eu sempre falo. Eu acredito que o caminho para inovação dentro da universidade é o empreendedorismo e junto com esses jovens aí, porque igual você falou, nós temos um acumulado aí, se eu não me engano, foi R$15 mil de prêmios para os alunos. Então, assim, não é qualquer um. E da forma com que a gente lidar hoje com algumas coisas, cara, é uma galera diferenciada, é uma mão de obra que quando sair pro mercado, o mercado ele vai abraçar e vai ter sucesso. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Você acha que a ideia premiada de vocês e dos outros colegas aí também é também uma forma de incentivar outros, por exemplo, no ano que vem, o pessoal ficar mais atentos lá e se inscreverem, um caminho também, né? E fica o convite, né? Porque todo ano eles lançam edital um pouco antes, né? E igual eu tava explicando para você anteriormente de começarmos, eu acabei caindo meio que de paraquedas, literalmente. Afonso me fez o convite, não. Tá acontecendo uma maratona vai acontecer uma maratona de inovação aqui na Rondônia Rural Show, eu acho super a sua cara, você tem que participar, né? E aí eu fui lá, acabei participando e nós conseguimos desenvolver uma ideia. E assim, todas as ideias são ideias muito boas. Todas ideias muito boas e que visam melhorar a qualidade do produtor, né? Porque a gente sabe que hoje o grande problema que tem eu vou usar uma subvalorização do agronegócio, porque o agronegócio, principalmente aquele de pequenos produtores, ele é o que move a maior parte, não desvalorizando o outro, jamais. Mas hoje,
tem um pequeno problema nisso. Uma das visões, justamente do Estado, é transformar. Porque o produtor, às vezes, ele não enxerga o negócio, o sítio dele, a propriedade dele como um negócio que tem que assalariar ele, que tem que pagar ele. Para ele só tá vivendo daquilo ali e trabalhando. Mas assim, a visão é transformar essa ideia. E a SEDEC, ela tem feito um papel muito bacana. Agregar valor, né? Exato, agregar valor. Porque quando você agrega valor, ô Tony, você tem uma transformação. E não é só agregar valor, é criar identidade. Porque o produtor, muitas vezes, ele já tem a identidade, ele é identificado. Só que o pessoal da cidade, o pessoal que vai consumir o produto dele, muitas vezes não tem essa identificação. E aí eu faço um convite a você, né? Aproveitando o espaço que aqui nos foi dado, conheça os produtos locais, valorize mais, porque às vezes você paga aí R$20 numa caixinha de chocolate da Garoto, que se você pagar R$15 numa barrinha, que eu não acho caro, eu entendo que muita gente acha caro, mas pensa só que foi todo o trabalho que tem ali, porque não é só trabalho, a gente teve uma conversa, inclusive com a produtora, a dona Joiciane, fica um abraço para ela é aqui de São Felipe, e a dona Joiciane, ela nos deu uma aula de como não só produzir para ganhar dinheiro, mas porque ela ama, ela falou assim, olha, muitas vezes eu não consigo trabalhar com outras pessoas porque eu me sinto incomodada, porque eu gosto de colocar amor no que eu faço, e olha para você ver a visão que ela tem. Então assim, o convite que eu faço, você dê uma oportunidade àquele produtor, aquele seu amigo que faz alguma coisa, e valorize, porque às vezes a gente não valoriza quem produz do nosso lado, a gente prefere valorizar a galera que já está consolidada, e tem um amigo do nosso lado que precisa e a gente não valoriza o produto dele. É verdade, nós estamos no mês de junho de 2025, será que mês de junho é mês dos namorados, né? Será que no ano que vem a gente vai ter o chocolate do Clube do Chocolate aí à disposição no comércio aí, não? Eu tenho plena convicção que, assim, com o entusiasmo que os meus colegas têm, com a disposição que nós estamos tendo em trabalhar juntos, porque, assim, sinceramente, todas as ideias que nós tivemos, não foi uma ideia, por exemplo, não foi o Matheus, não foi o Afonso, não foi o Thiago, não foi nenhum deles que teve individualmente. Foram ideias que foram tidas em conjuntos e que foram abraçadas por todos e que muitas vezes foi uma ideia literalmente conjunto, todos pensaram junto. Então, assim, eu acho que eu penso que nós temos uma equipe totalmente capacitada e que, se Deus quiser e com o nosso esforço, ano que vem nós vamos ter, não só no Dia dos Namorados, mas na Páscoa, a galera já vai conseguir comer um chocolate enviado pelo Clube do Chocolate de Rondônia. Tiago, em relação ao apoio do Estado, o apoio, vamos dizer, a SEDEC ou de outras instituições oficiais, no sentido de apoiar a ideia de vocês, a ideia de empreender, como é que você vê esse caminho de apoio institucional? Olha, eu acredito que o caminho são eventos como esse que foi feito, entendeu? E não só morrer ali na Rondônia Rural Show, mas ir para dentro das universidades e e certamente ir para dentro das escolas, entendeu? Porque assim, muitas vezes a ideia ela vem de uma forma que você não espera. Justamente a ideia do Clube do Chocolate, ela veio de algo que assim a gente não esperava. E aí a gente analisando uma coisa ou outra, aí surgiu, se tem um clube do vinho, se tem o clube do livro, por que a gente não pode criar um clube do chocolate? E aí foi onde surgiu a ideia. Então assim, o convite que eu faço quebra essa barreira que tem, vem para dentro da universidade, vem para dentro das escolas e prepara a galera desde o berço, desde lá do início, para não sair e montar um negócio, né? E até uma conversa que eu tive, que eu não vou me lembrar o nome do rapaz, ele é aqui de Rolim, do Sebrae, ele falou assim, que até um empreendedor dar certo, ele quebra 7 vezes. E assim, eu digo como empreendedor que sou, fora até do Clube do Chocolate, eu quebrei 3 vezes e estou tentando mais uma vez. E me senti muito... E senti na pele aquilo que ele falou. E realmente porque às vezes a gente não sabe o caminho, entendeu? E aí então precisa desse apoio, exatamente. Né? Então, o convite que eu faço para a Secretaria do Desenvolvimento do Estado, vem para mais perto, se aproxima mais. E a universidade, a Universidade Federal de Rondônia, ela é preciosíssima, entendeu? E você que está querendo sair do ensino médio, você que às vezes já está há muito tempo na carreira, mas quer fazer uma faculdade, vem para a Universidade Federal de Rondônia que você não vai se arrepender. Às vezes você passa uns perrengues, umas dificuldades, mas cada professor ele quer o melhor do aluno. Então assim, o caminho, na minha visão, invista nas universidades e numa universidade empreendedora que o sucesso é garantido. A pergunta que eu ia te fazer, Tiago, é em relação à premiação, né? Certo. A gente viu que o grupo de vocês, o Clube do Chocolate, faturou o prêmio principal, o primeiro lugar, R$9 mil, se eu não estou enganado. E aí, o que vai acontecer com esse prêmio? Ele vai ser dividido com o grupo? Ele vai ser investido na ideia?
Então, isso foi uma ideia que começou a me corroer durante os dias, né? Porque, assim, ideias inovadoras, elas têm que ser postas em execução, né? E eu fico triste quando eu vejo alguém que tem um caminho bom, que tem uma ideia muito grande e não coloca ela em ação. E aquilo que eu falei com você, eu volto a se repetir, porque aí, depois que a gente ganhou o prêmio, conversando, aí eu perguntei assim, tá, gente, mas e agora? O que a gente vai fazer, né? Uma conversa com a galera ali. Falei assim, alguém vai querer a sua parte? Aí todo mundo foi unânime em dizer, não, nós vamos deixar isso pra gente ver como é que é o caminho, pra gente investir e chegar em algum lugar. Porque assim, a gente teve um aporte que eu vou dizer aí que 90% dos empreendedores eles não têm, que é o capital. Entendeu? Então, assim, a gente teve um aporte de capital, o prêmio foi até R$9 mil, um prêmio considerável, entendeu? E, então, assim, a nossa ideia agora é o trabalho que a gente está fazendo, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa organizacional. Como é que funciona? Porque, assim, é nessa dificuldade que a gente se esbarra às vezes. Porque como é que eu vou conseguir tirar o produto, por exemplo, do produtor lá de Teixeirópolis, trazer pro município onde eu vou fazer a distribuição e como é que vai acontecer? Quantos funcionários eu preciso para fazer a distribuição, para fazer a organização dos kits? Ah, mas como é que é a conservação? Como é que eu vou comprar? Porque assim, hoje a gente sabe que, por exemplo, o chocolate, igual eu falei, a temperatura ambiente já derrete chocolate de qualidade da Tiengo, do seu Marcelo, né? Então assim, como é que eu vou preparar o ambiente que eu tenho para receber esse chocolate? E o investimento ele não é baixo. Então, assim, a gente já tem alguma coisa. E agora é se organizar e preparar. E o dinheiro ele está muito bem guardado e ele não vai ser gasto, não vai ser dividido, ele vai ser reinvestido para a gente colocar e para muito em breve todo o estado de Rondônia, o Brasil e, quiçá, o mundo conhecer o Clube do Chocolate de Rondônia. E a gente lá em outros países, às vezes, quando a gente estiver visitando, escutar assim, não é mais o chocolate suíço que é o melhor do mundo, mas é o chocolate lá de Rondônia. Seria o melhor dos mundos, né, Thiago? Ah, seria sim. Eu, como entusiasmo que sou, eu ficaria muito feliz. E eu não precisaria nem que um dia lembrasse que eu fiz parte, mas só de eu mesmo saber que um dia eu fiz parte de algo que construiu e que transformou a mentalidade do próprio Brasil, porque foi, inclusive, uma das palestras que o próprio brasileiro muitas vezes não acredita no seu próprio trabalho. Então, assim, se eu conseguir, no final da minha vida, ver isso transformado, eu vou me sentir muito realizado. Tá certo. Thiago, parabéns pela ideia de vocês, para você, para o Matheus, para o Afonso, para quem mais? Para Ana Beatriz, para o Vinícius, para o João Vitor e para a Lourdes. Parabéns para vocês pela ideia. Por juntar essa ideia e fazer realmente a coisa funcionar. Sucesso no projeto. O projeto é realmente audacioso, né? Levar o cacau de Rondônia, transformar essa matéria-prima em chocolate aí para chegar nos mercados. Isso será realmente uma ideia inovadora. Não é um trabalho fácil, não é uma ideia fácil, mas certamente ela... da forma como vocês começaram, com esse suporte, com esse apoio, ela vai realmente chegar bem longe, é isso que a gente quer. Parabéns pela ideia. Obrigado, eu queria agradecer a você e a toda a sua equipe que nos convidou e nos deu a oportunidade de ter essa visibilidade, que é muito importante pra gente. Eu queria agradecer aos meus pais, o seu Geraldo e a dona Simone, que criaram um filho que vai ainda, se Deus quiser, dar muito orgulho para eles. Empreendedor. Agradecer a nossa equipe, que é uma equipe, igual eu já disse, e eu rasgo mesmo elogios, que é uma equipe totalmente diferenciada. E eu deixo, para finalizar, o Clube do Chocolate de Rondônia. Nós queremos proporcionar a vocês experiências que vão muito mais do que o sabor do chocolate. Então é isso. É isso aí. Eu conversei aqui com o Thiago Henrique. Ele é um dos empreendedores da ideia por trás aí do Clube do Chocolate. Você vai ouvir falar muito disso aí, né? Então, para você que acompanha o Pod Rondônia, curta, compartilhe. Aqui a gente fala de agro, a gente fala da tecnologia e também de meio ambiente.